Grande é o Senhor nessa Aleluia, terra. glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus, né? Como já foi dito, eu sou a missionária Selma. Eu e minha esposa evangelista Robson, nós fazemos parte da igreja evangélica Palavra de Vida, do pastor Ronaldo Levi Tiracia, do Jiquezinho na banca. Nós já estivemos aqui, mas já faz um bom tempo, né? E aqui tem gente nova, né? Acredito mesmo que já era daqui, não lembra, né? Que já tem um bom tempo já. Mas enfim, né? Estamos aqui mais uma vez para junto louvarmos e exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Peço que a igreja se coloque de pé e regresse a palavra do Senhor. E abre suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, onde se encontra o tema da festividade desta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que apresentei a coreografia pela graça, porque eu fui fibromialgia e quando está meio frio, dói pé, dói mão, dói coluna e só Jesus na causa. Mas tudo é para honra e glória do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Mateus capítulo 25. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Tem o título aqui: Jesus profere a parábola das 10 virgens. Amém, igreja? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Louvado seja Deus. Versículo 1 a seguir. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, trasquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saem ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos solte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, sem te glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja, que Jesus, aleluia, a Bíblia ela é repleta de parábolas que Jesus nos conta. E aqui Jesus nos conta 3 parábolas, aleluia, a qual nos ensina como estar preparado, louvado seja Deus, e como viver até que Jesus venha buscar a sua igreja. Neste mesmo livro de Mateus, do versículo 1 ao versículo 13, aleluia, a parábola é a parábola das 10 virgens, a qual Jesus nos ensina que cada um de nós é responsável pela sua condição espiritual. No versículo 14 ao versículo 30 mostra a necessidade de usarmos bem aquilo que o Senhor nos confiou. E aleluia, no versículo 31 ao 46 Jesus nos ensina a importância
importante, porque o número 10 na Bíblia significa perfeição, a perfeição de Deus. Aqui nós já aprendemos que para entrar no reino do céu é necessário, aleluia, uma vida perfeita em santidade para com o Senhor Jesus Cristo. As 10 virgens fala de religiosidade. Observe que a Bíblia fala que havia 10 virgens. Se a virgindade significa religiosidade, significa que todas 10 eram virgens, todas 10 eram religiosas. Então, ao olho nu, a princípio, era praticamente impossível saber quem era quem fazia parte do grupo das 5 loucas e quem fazia parte do grupo das 5 prudentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todas 10 eram virgens, todas 10 tinham lâmpadas. A lâmpada, aleluia, representa a luz de Cristo. Mas o que faz a diferença entre as 5 loucas e as 5 prudentes é o azeite. O azeite representa o Espírito Santo, o amor e a graça de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O fato é, igreja, que a palavra diz que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todas 10 eram virgens, todas 10 eram damas de honra neste casamento. Todas 10 tinham lamparina, mas apenas 5 delas tinham azeite reserva. Aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas que pregam falando que as 5 loucas são as pessoas que estão lá fora no mundo do pecado e as prudentes são que estão dentro da casa de Deus. Porém, se engana quem fala desta maneira, porque se a palavra diz que era 10 virgens, então está falando sobre todos aqueles que estão dentro da casa do Pai. No meio do povo de Deus, as loucas e as prudentes, ao trigo e ao joio. Aleluia, louvado seja Deus. No meio do povo de Deus, aqueles que verdadeiramente está buscando a tua salvação. E também tem as 5 loucas que estão vivendo uma vida de aparência. É como disse anteriormente, a lâmpada que simboliza a luz de Cristo. Mas alguém pode perguntar, mas por que então todas 10 tinham lâmpada, já que representa a luz de Cristo? Acontece que tem muita gente vivendo a vida de aparência. Aleluia, até prega bonito, até louva bonito, até se veste bonito. Aleluia, louvado seja Deus. Mas no momento da primeira luta, a primeira prova, simplesmente mostra quem é. Abandona a cruz, abandona Cristo. Louvado seja Deus. Somente aquele que tem na braço azeite reserva é que permanece de pé em meio à luta, em meio à dificuldade. Somente aquele que tem azeite reserva, que não larga a cruz por nada. Somente aquele que tem reserva, que adora com celeiro cheio, com celeiro vazio. Somente aquele que tem reserva, que adora com a porta aberta ou com a porta fechada. Somente aquele que tem azeite reserva, que adora quando as coisas estão boas, quando está ruim. Somente aquele que tem azeite reserva é verdadeiro adorador, independente da circunstância, porque ele não adora Deus pelo aquilo que ele pode nos dar, mas pelo aquilo que ele é. E Jesus, ele é santo, ele é rei, ele é poderoso, ele é majestade, ele é o leão da tribo de Judá, ele é príncipe da paz, ele é o Deus do impossível, é o Deus do soberano, é o Deus que pode tudo e todas as coisas, é o Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz, igreja, que, aleluia, as 10 tinham suas lamparinas. As loucas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite com suas vasilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, aleluia, a Bíblia diz que por tardaste o esposo. O esposo é o noivo, ou seja, é Cristo. Por tardaste o noivo. A Bíblia diz que as 10 virgens adormeceram. Todas 10
E é por isso que precisamos ter reserva. É por isso que precisamos estar constantemente, independente da situação, buscando a presença do Espírito Santo. Precisamos constantemente nos encher da graça e misericórdia do Senhor. Precisamos constantemente nos alimentar da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu me lembro, igreja, que alguns anos atrás, aleluia, eu estava apresentando a coreografia e quando eu terminei, o pregador chegou para mim e falou assim: olha, a irmã que estava apresentando
por isso que precisamos ter reserva. É por isso que precisamos ter o azeite reserva. Para na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da provação, não abandonar a cruz. Porque é pior, Jesus passou na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas até Jesus morrer, Jesus foi cuspido, chicoteado, traído. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus foi negado e vendido pelo próprio discípulo. Aleluia, lhe deram vinagre para beber. Aleluia, para beber. Jesus sofreu antecipadamente o que ele iria passar. A Bíblia diz que o suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue, de tão grande que era a aflição que Jesus sentia. Aleluia, mas nem por isso ele desistiu de mim, de ti. Ele perseverou até o fim,
forte, mas é preciso ser dito. É preciso que você ouça esta palavra, porque o inferno é verdadeiro. Assim como o céu existe, o inferno também existe. Assim como Deus existe, o diabo também existe. Assim como existe a morada eterna no reino da glória, também há um lago de fogo eterno. Louvado seja Deus. Então é necessário que você esteja prontos, preparado a todo tempo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer instante, e Ele não pode nos pegar desapercebido. Precisamos ter azeite, reserva, porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está às portas. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos solte a nós e a vós, e diante aos que o vendem comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou esposas que estavam preparadas, entraram com ele para as portas e fechou-se a porta. Aleluia, louvado seja Deus. Assim será no grande dia. Louvado seja Deus. Ei, neste mesmo livro de Mateus, capítulo, aleluia, 7, diz assim, aleluia, versículo, aleluia, 21 a seguir: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos naquele dia vai dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu louvei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, eu estive na tua casa todos os dias, eu fiquei na tua presença 10, 20, 30 anos. Senhor, eu estava lá te servindo. Aleluia. Mas se não foi encontrado azeite reserva, se o nome não estiver escrito no livro da vida, não vai ter desculpa, não vai ter porém. Aleluia, Deus. Mas naquele dia eu não fui para a igreja porque eu estava cansado. Não fui para a igreja porque tinha uma visita na minha casa. Não fui para a igreja porque eu tinha um compromisso importante. Ei, nada é mais importante do que a nossa salvação. Nada é mais importante do que ter azeite reserva e o nosso nome na braçúria escrito no livro da vida. Aleluia. Nada é mais importante do que estar na casa do Pai, adorando em espírito e em verdade, igreja. Aqueles que estão, aleluia, não foi encontrado o nome escrito no livro da vida, aqueles que estivessem em reserva, o que vão escutar esta palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra, aleluia, um pouco dura, mas é uma verdade que vai salvar a minha e a tua alma. Porque, aleluia, por causa de palavrinhas para massagear o ego do homem, tem muitos crentes doentes, anêmicos, crentes que qualquer luta, qualquer provinha quer sair da presença de Deus. Eu não vou mais na igreja porque o pastor nem me deu parte do Senhor. Eu não vou na igreja porque a pastora está vendo a minha prova e nem me chama para me ajudar em oração. Eu não vou para a igreja porque fulano não falou comigo. Não vou para a igreja porque eu estou com a novinha assim. Não vou para a igreja que ela disse que fica inventando porém, inventando desculpa para estar na casa de Deus. Mas naquele grande dia não há desculpa.
dia e hora